Bom dia, irmãs! Que dia lindo, dia gostoso, que Deus abençoe as irmãs neste domingo. Vamos iniciar então a nossa aula orando? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo seu cuidado para conosco, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem preservado a nossa vida, Pai. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor, em meio a esta pandemia, em meio a tantos sofrimentos e perdas. Ó Deus, nós te louvamos pelo seu cuidado para conosco. Venha abençoar cada uma das alunas desta classe Filadélfia, para que permaneçam firmes, Senhor, no estudo e firmes, ó Pai, na comunhão contigo, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridas irmãs, hoje nós chegamos ao final de mais um estudo. Hoje estamos na 17ª lição, a última lição da revista do estudo de Tiago. E semana que vem nós vamos começar uma nova revista no estudo das cartas de João, Vivendo no Amor de Deus, ok? Não percam esse estudo, vai ser muito interessante. Hoje então nós vamos falar sobre o amor aos que se desviam da fé. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Tiago 5 e vamos ler apenas os dois últimos versículos. Mesmo nos dois últimos versículos da carta de João, ele nos deixa uma grande lição e também uma grande responsabilidade. Vamos ler? Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Bom, em primeiro lugar aqui, Tiago está falando sobre o amor ao próximo, sobre amarmos aqueles que se desviaram do caminho. É a prática desse amor, de ir atrás daqueles que se desviaram por alguma razão da fé, da comunhão da igreja, que nós não devemos menosprezá-los nem desprezá-los, pelo contrário, devemos olhar para essa situação também. Foi o que Tiago fez. Precisamos entender que, como cristãos, cabe a nós buscar aqueles que se desviaram da fé por alguma razão. Nós precisamos fazer missões, precisamos falar do Evangelho, testemunhar da sua palavra, mas também nos preocuparmos com aqueles que um dia estiveram conosco, pertencendo à igreja, em meio à família da fé e por alguma razão estão afastados e se desviaram como ovelhas desgarradas. Precisamos nos esforçar para sermos um instrumento útil nas mãos de Deus, na condução daqueles que se desviaram do caminho. Quantas pessoas nós podemos lembrar que frequentavam a nossa igreja e que já não estavam indo mais e com essa pandemia simplesmente desapareceram, não sabemos, não temos notícias sobre elas, se realmente se desviaram ou se estão assistindo pela internet, se estão assistindo às aulas, ou se realmente se desviaram, não sabemos. Então, pode ser até uma pessoa da sua família, uma amiga ou apenas um conhecido. Eu lembro de muitas pessoas que vinham na nossa igreja, que mesmo frequentavam as nossas aulas, às vezes de vez em quando, mas que simplesmente não temos notícias delas. Bom, Tiago está falando que nós devemos ir atrás dessas pessoas, pois são como ovelhas desgarradas, perdidas do rebanho. Jesus, em sua parábola da ovelha perdida, ele trata sobre isso. O pastor foi atrás da ovelha que se desgarrou. Tiago reforça todos os ensinamentos de Jesus, e deixa algumas coisas bem claras para nós, que é o nosso papel fazer. Quando ele fala, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, quer dizer que se formos atrás dessa pessoa e ela se arrepender do seu mau caminho e mudar de direção, nós não seremos o seu salvador, não seremos, mas seremos assim um instrumento, um cooperador na restauração dessa pessoa. Vocês se lembram da cura de um paralítico na cidade de Cafarnaum, onde Jesus estava numa casa
pequena até, e uma multidão estava ali dentro, fora, e 4 amigos levaram um paralítico, subiram no telhado e depois desceram, né, fizeram um buraco lá no telhado e desceram ele para que tivesse um encontro com Jesus. Foi Jesus que operou o milagre ali, mas seus amigos foram um instrumento importante e essencial para que aquele encontro acontecesse, para que aquele milagre fosse realizado na vida daquele homem. É esse instrumento que Deus quer que sejamos para os que se afastaram. No encerramento da sua carta, né, Tiago abre o coração pastoral e demonstra preocupação com as ovelhas que se desviaram da verdade. Ao fazer isso, ele nos ensina que devemos agir diante de tal realidade. Como igreja, devemos agir em favor dos nossos irmãos da fé, da família da fé. Tiago se preocupa, sim, com questões do que estavam sofrendo perseguição, lembra? Já estudamos, que estavam sofrendo enfermidade, chamem os presbíteros, coloquem sua mão sobre ele, orem. E por último, ele se preocupa com os que se desviaram da verdade. Mas nós estamos falando da verdade, mas que verdade é essa? A verdade são os ensinamentos de Jesus, né? Os mandamentos de Jesus. Vamos pensar um pouco. Vamos ver algumas razões por que as pessoas abandonam a fé ou se afastam da igreja. Nessa revista, a pessoa que estudou, que trouxe essa lição, ele traz algumas razões. E eu gostaria de estudar com vocês, de pensar um pouquinho com vocês. Pena que nós não podemos interagir, ouvir a opinião de vocês, mas certamente haverá outras razões pelas quais as pessoas também abandonam o Evangelho, mas vamos ver alguns aqui, conforme o autor da revista traz pra gente. Primeiro ele fala que a perseguição é um motivo. Então você pode pensar, mas se a pessoa realmente segue a Cristo, ele vai dar a sua vida. Mas nós sabemos que a perseguição gera angústia e medo. Alguns, por ameaça de perder a própria vida, podem sim negar a Cristo. Vocês se lembram de Pedro? Mas depois ele se arrependeu, né? E foi um grande instrumento nas mãos do Senhor, né? para a expansão do Evangelho. A perseguição também, né, se dá por calúnias, difamações, por mentiras, ofensas, preconceitos, assédio moral. Todas essas coisas podem sim levar uma pessoa que não seja realmente muito firme, né, a se desviar da verdade. Outra razão que nós podemos pensar é o mundanismo. Né? Em Tiago 4:4 nós também já vimos, e ele diz que aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, as más influências, né? O pecado, os prazeres da carne, o amor ao dinheiro, o materialismo, né? O ter sendo mais importante do que o ser. Tudo isso pode levar uma pessoa a se sentir autossuficiente e achar que não precisa de Deus. Então, eles se afastam dele. Outra razão seria uma fé superficial, como a gente já falou, né? Em Mateus 13:21, fala da semente, né? Que é a palavra de Deus, né? Que a semente que cai em solo rochoso, ela não tem raiz em si mesma. Ela tem pouca duração, né? E olhando para a vida das pessoas, né, quando chega a angústia e a perseguição, logo abandonam a fé. Podemos pensar que uma pessoa pode estar anos na igreja e não ser realmente convertida? Bom, a quarta razão, né? Rejeitar a consciência do que é certo. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E muitas vezes decidimos fazer o que é errado. E isso nos afasta de Deus. O pecado, né, nos acusa, e muitas vezes a pessoa que está em pecado, ela se afasta de Deus ao invés de se arrepender e buscar a Deus.
quinto motivo, né, seria a prosperidade. Sim, né, em tempos de fartura e abundância e grande riqueza material, pode sim levar algumas pessoas a realmente acharem que não precisam de Deus. Envergonhar-se do Evangelho, envergonhar-se de ser cristão. Quando o pecado leva uma pessoa para longe de Deus, ele não pode mais ser chamado de cristão, então eles podem se afastar sim. Problemas de relacionamentos. Mas como? Sim, muitos relacionamentos problemáticos, cheios de conflitos mal resolvidos e falta de perdão, pode sim levar muitos a se desviarem da fé. E Tiago então fala aqui, né, ele nos incentiva, né, a buscar o perdido. Quem? Quem o Tiago está falando? De quem o Tiago está falando? Quem o Tiago incentiva a buscar o perdido? Ele diz, se alguém o converter. Não diz que tem que ser o pastor, o presbítero, né, o diácono, os evangelistas, né? O pronome é indefinido aqui. Ele diz alguém. Opa, caiu meu microfone aqui. Alguém, né? Ensinando-nos, né, que Deus pode usar qualquer um na igreja para trazer de volta esse irmão desviado. Mas afinal, quem é este alguém? E pensando sobre essa lição, outro dia eu estava ouvindo rádio no carro e eu vi uma história bem interessante e eu trouxe para vocês, porque acho que tem tudo a ver. Essa história diz o seguinte: havia um trabalho importante a ser feito e todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia ter feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se porque era o trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. E eu fiquei pensando que, realmente, às vezes, isso pode acontecer dentro da igreja. Deixamos para o outro, né? Pensamos, vai ter muita gente ajudando, vai ter sempre alguém para fazer, alguém vai fazer. Eu não preciso fazer. Né? Arrumamos desculpas para não fazer, né? Ou achamos que não é o nosso papel fazer. Então saiba que esse alguém de quem Tiago está falando, para ir atrás das pessoas que se desviaram, esse alguém sou eu e esse alguém é você também. Alguém já afirmou que o caminho de volta para Deus começa com o coração quebrantado. Né? Na verdade, nós não podemos converter ninguém, não podemos salvar ninguém da morte, nem redimir seus pecados. Mas podemos sim seguir o exemplo de Jesus, nos colocar, né, colocar as nossas vidas no altar de Deus, para que Ele nos use nessa tão importante tarefa. Não é uma tarefa fácil, mas precisamos começar. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para começar este trabalho é orar. Orar, né, para que Deus mova o nosso coração, para que Deus fale aos nossos corações. Né? E essa lição é uma lição curta, eu digo, mas é uma lição cheia de responsabilidade. E eu me coloco como um desafio para essa lição e quero desafiar você também, para que durante esta semana, você pense em alguém que se afastou de Deus, alguém que você conhece. Pense em alguém, você conhece alguém. Todos nós conhecemos alguém que se desviou do caminho, que não estava indo na igreja, que se afastou de alguma forma, ou que não temos notícias dela, não sabemos se ela está assistindo pela internet ou não. Precisamos saber como estão essas pessoas. Primeiro, eu quero que você comece a orar por essa pessoa todos os dias.
Ore por ela durante toda a semana. Primeiro ore, vamos orar. Vamos orar, nos colocar nas mãos de Deus para que Deus nos direcione, nos oriente, né? Depois nós vamos tomar uma atitude de fé. Tome uma atitude de fé você também. Mande uma mensagem, ligue, fale com essa pessoa, procure encontrar o telefone, o WhatsApp dela, né? Alguém deve ter um contato com ela. Manda o link dos cultos, manda o link das nossas aulas para essa pessoa, né? Faça isso durante esta semana, né? E quando você fizer, eu vou pedir para que você coloque lá no grupo do WhatsApp da nossa classe, escrito assim, eu fiz. Aí nós vamos saber que você está realmente cumprindo esta tarefa, tá bom? Eu quero deixar esse desafio para as nossas alunas da classe Filadélfia, como o nosso último estudo da lição de Tiago, lições práticas para a nossa vida cristã, assuntos tão importantes. Se você tiver um tempinho, volte, né? Leia, releia o livro de Tiago, a carta de Tiago, escute novamente as aulas, para que nós possamos viver uma vida cristã verdadeira. Não é porque estamos afastados, porque não estamos indo à igreja, que nós não temos nada para fazer. Pelo contrário, nós temos muito trabalho a fazer. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é orar. Dobre o seu joelho, ore. Ore por essa pessoa que você pensou. Pode ser até o seu filho, não é? Pode ser alguém da sua própria casa que esteja precisando de uma palavra, né? Às vezes você pode não achar assim, eu falo e a pessoa pode não aceitar, mas manda um versículo para ele diariamente, para ela, no telefone, né? Fale, olha, um versículo para você meditar, um versículo para você ver como Deus te ama, não é? São pequenas coisas que podem fazer uma grande diferença. O Espírito Santo pode usar a sua palavra, pode usar o seu gesto para trazer uma pessoa de volta à restauração. Então eu coloco esse desafio para você, minha querida e querido irmão. Que Deus abençoe a sua semana, que permaneçamos firmes, né, na fé. Vamos orar para encerrarmos a nossa aula então nesta manhã. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra mais uma vez. Ó Deus, motiva, quebranta o nosso coração, Senhor, para essa tarefa tão importante, Senhor, de sermos um instrumento para que pessoas possam ser resgatadas, Pai. Usa o Seu Espírito Santo, ó Espírito Santo, nos mostre aquela pessoa, ó Pai, que o Senhor quer que oremos, que o Senhor quer trazer de volta. Usa-nos como um instrumento, Senhor, para realizar esta tarefa, Pai. Abençoa-nos, ó Pai, e guarda-nos. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe as irmãs nesse tempo, permaneçam firmes na fé, na oração e na comunhão, tá bom? Que Deus abençoe, vamos continuar com as nossas aulas, com os nossos estudos, tá bom? Um grande abraço. Tchau.